A eleição do presidente Bolsonaro em 2018 foi um abalo contundente nas estruturas dominantes do Brasil. Estruturas que consideravam ter a previsibilidade e o controle dos rumos do poder. Um fenômeno eleitoral fez ruir o castelo de muita gente. A falsa sensação de segurança foi totalmente desfeita. O suposto domínio do curso da história nacional se mostrou inexistente. Pós-cinza, restaram um dos principais alicerces dos sistemas que insistiam em dominar o país. As pesquisas eleitorais tiveram que se dobrar ao resultado real, à vontade popular manifestada nas urnas. A onda democrática que varreu o país calou qualquer pretensão de duvidar da decisão da nação brasileira. Apesar disso, o presidente eleito pelo povo brasileiro não agradou ao figurino desenhado pelas elites que têm assento nas estruturas de poder público e privado, que, como falei, consideravam ter o controle e a previsibilidade dos rumos do poder. Nisso reside um movimento absolutamente antidemocrático, que é a rejeição da vontade popular. A população brasileira não elegeu um presidente ao gosto das elites dominantes, estejam elas nas instituições públicas ou privadas, na academia ou na imprensa. O povo brasileiro escolheu um presidente diferente do que o modelo esperado pelo establishment. Usar as estruturas de poder para enfraquecer seu governo é rejeitar sistematicamente sua eleição e atentar contra a democracia que tanto se diz defender. Em um mundo ideal, talvez fosse o caso de o presidente evitar certas condutas pessoais que fogem ao politicamente correto. Mas como fazer isso diante de instituições que, ainda que de forma sutil e com ar de técnica e sofisticação, lançam agressões e perpetuam ações absolutamente fora dos limites de suas competências? Que alternativa tem o presidente se não continuar sendo expressão da voz popular, que não está satisfeita, por exemplo, com os posicionamentos políticos de membros da Corte Maior de nosso país? As ruas estão dizendo isso repetidas vezes. O Supremo Tribunal Federal deixa de agir dentro dos contornos da Constituição Federal quando patrocina causas políticas, fala fora dos autos, palpita, imiscui e age na prática de atos típicos e privativos do Legislativo e do Executivo. A militância política em torno de uma pauta legislativa, como é o caso do voto auditável, é um exemplo. Outro exemplo, esse de verdadeira arbitrariedade, é a abertura de inquérito por sua iniciativa única e exclusiva, sob sua direção e sem controle de objeto ou de prazo. Um inquérito natimorto, como disse o ministro Marco Aurélio, mas que continua vivo e produzindo filhotes igualmente grotescos e bizarros. Agora, fala-se abertamente na inclusão de investigação nesse inquérito de supostos atos relacionados à subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática. Nada mais aberto e impreciso. O STF somente pode apurar eventual infração à lei penal ocorrida na sede ou dependência do tribunal. E isso quando envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição. Nesse caso, a competência para investigar eventual quebra da normalidade institucional e democrática se daria por serem os ministros os pais da democracia? Todo ato supostamente criminoso deve ser investigado, mas respeitando-se o que determina a Constituição Federal, que fixa claramente a competência dos poderes e instituições da República. Há muito tempo, a Corte Maior do país, que deveria ser a guardiã da Constituição, age a despeito dela e encontra ressonância em setores que nutrem o sentimento de insatisfação subjetiva com o atual presidente. Como exigir do presidente mais comedimento e não o defender diante desse desequilíbrio institucional que não foi por ele criado? O Supremo não é antidemocrático quando legisla ou caça competências do Executivo, agindo por motivação política ou ideológica? Não é antidemocrático quando abre e conduz inquéritos sobre atos indeterminados, absolutamente distantes da expressa e específica previsão do seu regimento?
Nosso profundo respeito pelo Supremo Tribunal Federal não resiste a quaisquer de suas práticas inconstitucionais e abusivas, porque, como autoridades e cidadãos, todos devemos obediência à Constituição Federal. Quanto ao presidente da República, embora profira expressões que alguém queira considerar que extravasem os limites das 4 linhas da Constituição, como ele mesmo menciona, não pode ser acusado de um ato sequer que tenha a pecha de antidemocrático. Assim, se as elites insatisfeitas com o governo Bolsonaro querem ter autoridade moral para criticar o presidente, que se manifestem também contra toda e qualquer postura que atente contra a nossa Carta Maior, não ignorando o que lhes interessa ignorar e dando ênfase ao que lhes interessa maximizar. Isso não passa de jogo de poder. As instituições não podem servir aos que querem se valer do poder para manter intactos seu orgulho e empáfia. Todos, sem exceção, precisamos agir como servos da República e não como senhores oligarcas. Enquanto os membros desse ou daquele poder insistirem em impor suas próprias vontades, não se poderá alcançar de forma plena a harmonia e independência tão vital para uma nação forte e vigorosa. Torço e trabalho para que os 3 poderes funcionem de forma plena, independente e harmônica, sem que um busque se sobrepujar sobre os demais. Estou certo de que é isso que o povo brasileiro espera, precisa e merece. Deus abençoe você. Deus abençoe o Brasil.